A aproximação entre cinema e religião possibilita buscar nas expressões artísticas diferentes linguagens e saberes, que permitem novas interpretações do religioso, olhares diversos sobre o sagrado. Manifestações religiosas, ideias, crenças, criação de paradigmas, valores morais. Tudo isso pode estar presente nas produções do cinema, permitindo ao público uma análise crítica e formativa. É sobre cinema e religião que falaremos hoje aqui no Circuito Pascom. Documentários, filmes e séries. Atualmente é possível encontrar muitas produções audiovisuais sobre religiões, o sagrado, filosofias de vida, cultos, entre outras experiências de fé. Como se constrói esse diálogo entre o cinema e a religião? Para explicar um pouco mais sobre o assunto de hoje, nós vamos falar com o professor Carlos Frederico Barbosa. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas e pesquisador da área de cinema. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Circuito Pascom. Eu que agradeço. Professor, explica um pouco mais para a gente qual a proximidade entre a linguagem do cinema e a linguagem religiosa. Bem, ambos acabam que trabalham com mais ou menos com algo muito semelhante, né? Que é a experiência de vida das pessoas e geram sensações e experiências que de alguma maneira recortam a vida, tiram a pessoa de um cotidiano para que ela volte depois para o seu cotidiano, ressignificando, repensando a sua própria vida, a sua própria história. Me explico, né? O cinema, diferentemente da televisão, ele se passa numa sala toda escura, né? Você assiste o filme sem interrupção, o áudio é todo projetado e trabalhado na sala, ou seja, ao fazer isso, de alguma maneira você sai da vida, você esquece o seu cotidiano e você foca única e exclusivamente na experiência estética, emocional. Sim. E que o cinema te dá. Você entra na história e ao mesmo tempo que você entra na história, você não entra sozinho, você entra com a sua vida, com as suas experiências, com a sua história de vida, né? De modo que você vivencia muita coisa quando assiste um filme. A religião faz a mesma coisa, seja ela qual for, você participa de um ritual, ao participar de um ritual você sai do seu cotidiano, você deixa de alguma maneira em suspenso a sua vida, você vivencia algumas coisas, você entra num ritual que inclusive não é só intelectual, ele é corporal, ele é visual, você tem cores, você tem cheiros, você tem gestos, também. Você tem dança, você tem música, você tem momento que fica quieto, fecha o olho, né? Então, quer dizer, isso tudo te leva num ritual a você, de alguma maneira também, se deslocar da sua vida cotidiana, mas para pensar nessa vida, para se confortar, para viver certas experiências, de modo que você volte para a vida de alguma maneira recriado, retransformado, né, ressignificando um pouco as suas questões. Então, de alguma maneira, na sua linguagem, na sua forma de trabalhar, cinema e religião estão muito próximos e, de alguma maneira, ambos trabalham com técnicas muito semelhantes. Embora na religião não se vá trabalhar com uma câmera, não se vai trabalhar com uma produção nesse nível, né? No nível da religião, a coisa é um pouco mais próxima da vida, da espontaneidade que o cinema não tem. O cinema se produz, se faz para gerar certas coisas, inclusive, né? para retratar o que a religião tem a passar, né? Sim, sim, sim. Então, estão muito próximos, né? Claro. E por falar nisso, nessa experiência que o senhor comentou agora, a gente pode dizer que o cinema, ele tem algo a contribuir para a formação do público religioso? Eu penso que sim. Eu acho que pode, dependendo da forma que se faça o cinema, pode contribuir ou pode atrapalhar, né? Eu vejo um grande problema nas religiões hoje de duas ordens, ou a visão fundamentalista, que aí se trabalha tudo de uma forma muito literalista, que empobrece, não permite que as pessoas se transcendam, descubram novos significados para além do que está num texto, por exemplo, ou uma visão consumista, mercadológica, mercantilista, que transforma a religião numa coisa que eu vou lá e me sirvo e tem pouco impacto na minha vida, me faz um prazer. Então, muitas vezes o cinema é usado nessa perspectiva. Nós temos visto filmes hoje
que retratam essa visão de mundo de alguns determinados grupos religiosos dentro das várias. Nesse sentido, eu acho que ele empobrece. Eu acho que ele empobrece a vivência religiosa. Num outro sentido, quando o cinema é bem trabalhado numa perspectiva de fazer repensar a experiência religiosa, de fazer repensar conteúdos teológicos, de propiciar certas experiências, eu acho que ele enriquece demais, porque o cinema é uma linguagem muito plural, muito multifacetada e que se trabalha com vários elementos. Então, você trabalha com áudio, ou a falta de áudio, você trabalha com cenário, você trabalha com figurino, você trabalha com um roteiro que tem um ritmo, né? E dependendo também, claro, acho que você tem tratamentos no cinema mais rasos ou mais densos, mais profundos. Se ele é tratado de uma forma densa, a construção dos personagens, com conhecimento de causa, que não faça uma caricatura das religiões, eu acho que ele pode propiciar uma reflexão muito rica e possibilidades de olhares diferenciados sobre a própria religião, que inclusive podem propiciar a experiência religiosa. E seria possível o cinema religioso, é correto dizer que ele poderia produzir teologias? Sim, eu acho que a teologia, na verdade, é um discurso. Um discurso sobre o sagrado, né? No caso do cristianismo, um discurso sobre Deus, baseado na Bíblia, baseado na tradição, no caso do catolicismo, na tradição da igreja, né? O cinema ele pode ter duas coisas, ou ele nasce de uma visão teológica, se eu pegar o filme A Paixão de Cristo, ali tem uma visão teológica que o sofrimento de Jesus é importante para a salvação. Então, quanto mais sofrer, uma visão teológica altamente questionável hoje em dia, mas tem uma teologia ali por trás. Ao mesmo tempo, né, no sentido que o cinema é fruto de uma visão teológica, das mais variadas visões teológicas, ele também pode ser uma reflexão teológica a partir do audiovisual, né? Então, se eu pego um Terence Malick, né, o Amor Pleno, ou mesmo Além da Linha Vermelha, e mesmo a Árvore da Vida, ele está discutindo a graça, o que é a natureza, né, a liberdade humana diante dos desafios da vida, das crises, das coisas. Então, de alguma maneira, ele está fazendo teologia. Uma teologia não sistemática, como uma teologia acadêmica, mas ele está fazendo uma reflexão teológica sobre o sentido de Deus, o sentido da vida, a partir da tradição dele. O Malick é católico, né, a partir da tradição católica dele, ou o Scorsese, quando fala O Silêncio, ele está discutindo uma questão da presença de Deus ou não, da explicitação da presença de Deus no mundo, um mundo que tem tanto sofrimento, tanta questão, tanto problema, né? E onde está Deus nisso tudo? Ele está discutindo isso, pegando um exemplo do século XVI, um exemplo de grande sofrimento, de grande dor, de perseguição dos cristãos no Japão, ele está refletindo sobre isso, né? E de alguma maneira ele também está buscando respostas para si, na medida que ele faz isso, né? Claro, uma troca. Sim, sim. E sobre a capacidade do cinema recriar contextos e histórias, até que ponto isso pode ajudar ou atrapalhar a compreensão dos mistérios religiosos? Olha, essa discussão não é só sobre cinema, né? O cinema recria histórias de contos de fadas, né? Histórias mitológicas de Rei Arthur, né? Recentemente saiu um filme, né? que reconta a história de uma outra forma, então ele faz isso com tudo. Eu acho que isso atrapalharia à medida que a pessoa não tem uma consciência da sua tradição, né? Por outro lado, esse recontar, ele pode estourar certas formas de contar que a gente fica tão acostumada com elas e não vê possibilidades diferentes de entendê-las ou vivenciá-las. Então, à medida que ele estoura certas formas de contar certas narrativas bíblicas, por exemplo, ou míticas, né? Eu acho que ele pode enriquecer trazendo novos olhares sobre o que realmente aquela história quer falar, né? Porque, eu volto a dizer, o importante não é a literalidade do texto, mas é o sentido que o texto, de alguma maneira, comunica ou pode comunicar. Passar, né? E esse texto comunica na interação, quer dizer, entre a minha pessoa como leitor, né, e o que o texto fala. Então, quando o cinema recria, ele também está nesse caminho entre uma pessoa que lê e algo que se produziu e se tenta dizer de alguma maneira, com a infinitude de possibilidades que o cinema abre de interpretação. Então, eu acho que isso pode realmente possibilitar vivências diferenciadas. Nesse sentido, seria muito rico, não seria algo ruim. Sim. Eu, pelo menos, não entendo assim. Claro. E para aproveitar, ilustrar um pouquinho mais a nossa conversa, professor, a gente vai acompanhar um vídeo com 3 pequenos trechos de filme e série que representam um pouco essa temática que a gente está falando aqui hoje. Vamos acompanhar. Ladies, I have to let you go. It's the law now.
They needed to do it this way. All the bank accounts and the jobs all at the A same gente pode time. comentar, Imagine inclusive, the airport professor, going que off. tem séries como essa que apresentam aí o conservadorismo religioso, né? Sim, eu acho que hoje no gosto cinematográfico, no público, tem público para todo gosto. Sim. Né? E volto a dizer, o problema não é a série em si ou a temática, é o como se comenta, com que objetivo, né? Eu acho que certos comentários podem abrir possibilidades para pensar a realidade, Claro, né? claro. E, inclusive, esse também é o autor que o senhor mencionou, né? É o Aqui Terence Malick, sim. na nossa conversa. A Árvore da Vida. O Malick é interessante, ele é um diretor difícil de assistir, né? Eu particularmente acho. Não pelas temáticas, o uso de câmera que ele faz, eu acho que às vezes eu fico até tonto, ele roda muito na mão, mas que ao mesmo tempo ele quer fazer isso para gerar, é uma estética que quer gerar uma interioridade, uma outra forma de perceber as coisas, né? Claro. E este é um exemplo clássico aí de um filme e que fez maior sucesso quando foi lançado. Sim. É um filme mais realista, né? Isso. Diferente da Última Tentação de Cristo, por exemplo, mas é um filme mais realista no sentido que quer reproduzir, né? E tem uma teologia clara, como eu falei no início, né? Ele é muito bem feito no sentido de que se passa em aramaico, tem falas em latim, né? Nesse sentido, e se Nos tenta... aproxima, inclusive, né, professor? Aproxima da época, né? Sim. Todo o figurino trabalhado, a ambientação, muito bem feita. Acho que é o primeiro filme feito em aramaico, que nunca houve, né? Sim. De maneira geral, o cinema tem também línguas prioritárias, Claro. mas ao mesmo tempo ele é pobre na teologia, quer dizer, ele insiste muito só na paixão, né? A ressurreição que aparece são 3 segundos finaizinhos, 3, 4 segundos, né? Sendo que se a gente olhar a teologia hoje, o mais importante é a ressurreição e não a dor, tá vendo aí Semana Santa, né? Então fica aquela coisa de um cristianismo muito sanguinário, sangrento, né? E lembrar que isso tudo é em função da ressurreição, que é a palavra final mais forte, mais importante, né? Com certeza. Professor, muito obrigada por sua participação no Circuito Pascom e, sem dúvida, chamaremos outras vezes aí para a gente esclarecer e falar um pouco mais sobre esse assunto. Muito obrigada. Tá bom, eu que agradeço. Pessoal, e o Circuito Pascom fica por aqui e em breve você vai poder conferir este programa em nossa página no Facebook. É só digitar lá, Circuito Pascom. E se você tem sugestões, envie para o nosso e-mail pascombh@arquidiocesebh.org.br. Até mais!